Olá pessoal, estou aqui fazendo a resolução do quiz que vocês responderam, certo? São 4 questões envolvendo MMC e MDC. Então foi um conteúdo que foi visto em sala e foi uma atividade apenas para revisão. Então a primeira questão é essa aqui, que diz assim: um relógio eletrônico dispara o alarme de 40 em 40 minutos. Outro relógio soa o alarme de 30 em 30 minutos. Se os dois soarem juntos às 7 horas, isso aqui é interessante, a que horas isso voltará a ocorrer? Então é uma questão muito fácil de ser resolvida. A gente vai utilizar o MMC, o mínimo múltiplo comum, certo? Então, vou pegar aqui 40 e também 30 minutos. Então, vou calcular qual é o mínimo múltiplo comum de 30 e 40. Então, dá para fazer a divisão aqui por 2, já que os dois números são pares. Então, a gente já sabe calcular o MMC. Então, 40 dividido por 2, 20. 30 dividido por 2, 15. Tem número par, dividido por 2. 20 dividido por 2 é igual a 10. 15, como é ímpar, a gente repete. 10 dá para dividir por 2, resultado 5. Repete novamente o 15. 15 e 5 a gente pode dividir por 5. Se for dividir por 3, o 15 também dá certo? 5 dividido por 5 é igual a 1. 15 dividido por 5, 3. Como 3 é primo, vai dividir pelo próprio número 3. Repete aqui o número 1. Queremos fazer agora multiplicação. Então, 3 vezes 5, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Lembrando que esses números aqui, eles são o quê? Minutos. Certo? Então, esse resultado que a gente vai ter aqui vai ficar em minutos. 3 vezes 2, 15. 15 vezes 2, 30. Vezes 2, 60. Vezes 2, 120. Então, temos um total de 120 minutos. Ou seja, após eles tomarem 7 horas aqui, os dois tocarem aí, a partir de 120 minutos eles irão tocar novamente. Então, 120 minutos corresponde a quantas horas? Então, uma hora a gente sabe que corresponde a 60. Então, 120 minutos corresponde a 2 horas. Ou seja, depois de 2 horas é que eles irão tocar juntos novamente. Então, se o tempo falou que era 7 horas, após 2 horas vai ser 7 mais 2, 9. Então, 9 horas é o resultado da questão de número 1. Vocês poderiam pensar assim também: o relógio, o primeiro relógio durava 40 minutos, então se ele foi o primeiro de 7 horas, depois mais 40 também vai ficar 7h40, depois vai ficar 8h20, depois vai ficar 9 horas. Agora isso foi com o de 40, vamos para o de 30. Então, de 30 era 7 horas, depois vai para 7h30, depois vai para 8 horas, depois para 8h30, depois vai para 9 horas. Então, a gente pode observar que os dois, depois das 7, a hora que eles vão tocar novamente justamente é 9 horas. Então, você pode utilizar o MMC, que é a maneira mais fácil de calcular, porque se fosse um número aqui muito maior, a não ser em minutos, então se fosse calcular dessa maneira aqui, ficaria difícil. Então aqui a gente pode utilizar, se for um número pequeno, mas o correto é utilizar sempre o MMC, tá certo? Vamos para a questão 2, que ela diz assim: em uma turma existe menos de 35 alunos. Então tem uma quantidade menor que 35. O professor de matemática precisa formar equipes para desenvolver uma atividade. Se o professor montar equipes de 6, 10 ou 15 alunos, não sobrará nenhum aluno fora das equipes. Quantos alunos há nessa equipe? Então o que a gente vai fazer? A gente tem aqui os 6, 10 e 15. Ele quer formar aí equipes com 6, 10 e 15 e não vai sobrar nenhum aluno fora dessas equipes. Então, o que a gente vai fazer? Tem que ter um número
que seja múltiplo de tanto do 6, quanto 10, quanto 15 ao mesmo tempo. Então, vamos calcular o MMC de 6, 10 e 15. Então, vamos dividir por 2 aqui. 6 dividido por 2 é igual a 3. 10 dividido por 2 é igual a 5. 15 não vai dividir por 5, a gente tem que ter divisão exata aqui, tá certo? Vamos dividir por 3 agora. 3 dividido por 3 é igual a 1. 5 não pode, repete. 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, agora a gente divide por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. 5 dividido por 5 também é igual a 1. Aqui a gente repete o número 1, que nem precisa repetir. Faz o que agora? Multiplicação. Então vai ficar 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2 é igual a 30. Ou seja, tem uma quantidade de 30 alunos. Então ele pode formar, se ele formar equipes com 15, vai formar quantos grupos? 30 dividido por 15, que é igual a 2. Então 2 grupos. Se for formar com 10, então vai ficar 30 dividido por 10, que é igual a 3. Se for formar com 6, então vai ficar 30 dividido por 6, que é igual a 5. Então seria a quantidade de alunos que ia ter em cada grupo. Certo? Então aqui a resposta, alternativa A, 30 alunos. Já temos aqui a questão número 3, que ela diz o seguinte: um trabalhador precisa cortar 3 tábuas em pedaços de mesmo comprimento. Para melhor aproveitamento das tábuas, o comprimento de pedaços deve ser o maior possível. Uma das tábuas mede 250 cm de comprimento e as outras duas 350 e 550 cm. Qual será o comprimento de cada pedaço de tábua? Essa questão está falando, a gente tem lá 250, temos 350 e temos 550, certo? Está falando que quer saber qual é o maior valor possível. Como ele vai cortar aqui, então a gente tem que fazer divisão. Então vamos trabalhar com o que aqui? Com o MDC, o máximo divisor comum, certo? Então vamos fazer aqui, calcular o máximo divisor comum entre 350, 350 e 550. Então dá para dividir por 2. Então temos 250 dividido por 2, que é igual a 125. 350 dividido por 2 dá 175. Se tiver dificuldade de divisão, você faz a divisão separada, depois volta e coloca o resultado, certo? 550 dividido por 2, 225. Dá para dividir por 5, todos os números têm final 5. Então 125 dividido por 5, 25. 175 dividido por 5, 35. 225 dividido por 5, 45. Final 5 dividido por 5. 25 dividido por 5, 5. 35 dividido por 5, 7. 45 dividido por 5, 9. Então dá para dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. 7 não dá, repete. 9 também repete. Vamos dividir por 7. Vai dar 1. Repete o 9. Aqui repete o número 1. 9 dividido por 3, que dá 3. 3 é primo dividido pelo 3, que é igual a 1. Então aqui, vamos repetir só por notação mesmo, mas nem é necessário, certo? Então a gente vai fazer, como estamos trabalhando com o MDC, a gente só vai utilizar aqui aqueles números que foram divisores de todos ao mesmo tempo. Então aqui, 250, 350 e 550, a gente pegou e dividiu ele por 2. Então vamos circular aqui o 2. Aqui a gente dividiu todos por 5, então circulou 5. Todos foi dividido por 5 aqui também, então circulou 5 aqui. Aqui, dividimos por 5, mas só foi o número 5 que foi dividido por 5. Então 7 e 9 não, então a gente não vai circular esse. Aqui a gente dividiu por 7, mas só foi dividido 7.
o 9 e 1 não foi, então a gente esquece o 7 no caso. Nesse caso aqui só foi dividido por 3, a gente não vai circular o 6, o 3 no caso, nem o 3 aqui embaixo. Então o que vamos fazer agora? Só pegar os números que foram circulados ali, no caso 2 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 5, 10, 10 vezes 5, 50. Então essa vai ser o comprimento da tábua aí, então vai ficar 50, alternativa C, certo? A questãozinha de MDC bem tranquila de ser resolvida. Vamos para a questão 4, que ela diz o seguinte: acho que é assim lá. Dois livros, um com 176 páginas e outro com 240 páginas, serão divididos em fascículos para a venda semanal em bancos de jornais. Os fascículos serão montados com o maior número de páginas possível e terão o mesmo número de páginas. Quantas páginas terá cada fascículo? Então, essa questão também é uma questão envolvendo o MDC, tá certo? Deixa eu fazer assim. Então, vamos lá. Temos 176 páginas e temos também o outro com 240 páginas. Então, vamos calcular o máximo divisor comum entre esses dois números. Então, dá para dividir por 2. 176 dividido por 2, que dá 88. 240 dividido por 2, que dá 120. Números pares dividido por 2. 88 dividido por 2, 44. 120 dividido por 2, 60. Tem números pares dividido por 2. 44 dividido por 2 dá 22. 60 dividido por 2 dá 30. É par dividido por 2. 22 dividido por 2 é 11. 30 dividido por 2 é 15. 11 ele é um número primo, então vai ser dividido por ele mesmo, que é igual a 1. 15 repete, já que não pode dividir por 11. 15 vamos dividir por 3, que é igual a 5. 5 vai dividir por 5, que é igual a 1. Então aqui repete o número 1. Vamos fazer igual fizemos na questão 3. Circular aqueles que foram divisores dos dois ao mesmo tempo. O 2 foi, dividiu por 2. Por esse 2 também foi. Por esse 2 também foi. Por esse 2 também foi. O 11 não foi. O 3 não foi pelo 1. E o 5 não foi pelo outro 1. Então aqui só vai ficar 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então 2 elevado a 4. Que é igual a 16, não é isso? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então a alternativa D. Questãozinha de MDC, bem tranquila de ser resolvido, certo? Espero vocês aí no próximo vídeo.